Eu vou mostrar para vocês 3 operações que eu peguei hoje na abertura do mercado no ativo do BTC, a corretora que eu utilizo de Forex. Vocês conseguem também estar operando BTC lá, Ethereum também. Eu não opero altcoins, apenas BTC mesmo e às vezes Ethereum, tá? Eu gosto muito de operar na XNES ou BTC porque as taxas são muito boas e os preços de liquidação são muito bom também, na minha opinião, são melhores de corretoras de futuro, né, de alavancagem. Então assim, eu vou mostrar para vocês aqui as 3 operações, tá? Com as 3 análises para vocês entenderem todo o meu operacional que eu fiz ali no ativo. O BTC é um ativo que eu tô operando bastante as últimas semanas devido ao movimento que eles vêm fazendo. Então, na minha opinião, alguns movimentos deles estão tá bem previsível, muito fácil operar. E eu vou mostrar para vocês essas 3 operações que eu peguei hoje com risco retorno, todas elas muito satisfatórias. Das 3 operações que eu peguei hoje, eu passei 2 sinais delas lá na minha comunidade do WhatsApp. Vou mostrar para vocês aqui o grupo. Se você tiver interesse em entrar, é gratuito, não precisa pagar nada. Só me chamar aqui no WhatsApp que eu te adiciono lá no grupo, beleza? Então foram 2 sinais que eu passei, foi o segundo e o terceiro. E eu passei, né, as análises, os videozinhos ali, um pouco das análises minha. E aqui nesse grupo vocês, né, têm acesso aos sinais meus, as minhas operações ali. E também algumas lives ao vivo que eu faço no Zoom, tá? E também temos outro grupo dentro da comunidade, que é um grupo onde vocês trocam network, conversa, troca ideia. Eu converso todo dia lá com o pessoal. Então é um grupo bem bacana, tá? Pra você estar trocando experiência lá com o pessoal. E basicamente ele funciona dessa forma aqui, tá? A gente tá com 245 pessoas ativas lá no grupo, né? Então temos 245 pessoas que tá trocando ideia, trocando conhecimento e trocando operações lá, beleza? Então só me chamar no WhatsApp aqui pra você ter acesso. Bom, pessoal, é o seguinte, a partir de agora, tá? Eu vou estar produzindo conteúdo aqui com uma frequência, acredito eu, com uns 3 vídeos no mínimo por semana aqui no meu canal no YouTube, beleza? Eu vou estar mostrando essa operaçãozinha aqui pra vocês. Cadê? Aqui, o resultado. E eu vou estar mostrando para vocês a análise dessa operação, tudo que eu estou fazendo aqui no BTC hoje, tá? O BTC é um ativo que eu opero bastante, tá? Aqui na corretora que eu utilizo na XNES a gente consegue estar operando BTC, né? E as taxas são muito boas, o preço de liquidação é bom também, é bem diferente no sistema de cripto em futuro, né? Em corretora de futuro. Para mim é melhor. E a alavancagem é muito boa aqui na XNES no BTC também. Então, assim, eu vou explicar para vocês a análise dessa operação que eu peguei hoje aqui no BTC. Eu vou mostrar para vocês aqui onde eu entrei. Então, eu tô posicionado exatamente aqui nessa operação. É uma operação que está algumas horas já aberta. Eu estou aqui com 1,43% da cotação do ativo, né, no lucro. E se for colocar lá em pontos, são 1.118 pontos, né? Que daria 1.118 dólares de cotação do ativo. E eu entrei com o volume de 1,50. O que é esse 1,50? Para quem não sabe, é o lote, né? O volume, né, do contrato que eu estou abrindo. Então, 1,50 significa que eu estou com um BTC e meio posicionado, né? O tamanho da minha posição seria de 150 mil dólares praticamente. Um pouquinho mais, que está 100.834 a taxa que eu entrei. Então, assim, essa análise aqui foi bastante simples, tá? Na verdade, não é a primeira operação que eu peguei no BTC hoje. A primeira operação foi exatamente aqui, ó, nessa região aqui de baixo. Então eu consegui pegar uma operação mais curta nesse movimento aqui, porque ainda não estava 100% com uma confirmação que a gente teria uma mudança de tendência no ativo ainda. Então eu resolvi garantir uma boa parte do lucro aqui, praticamente zerei na verdade a operação aqui. E depois que a operação ela fez esse movimento aqui corretivo, deixa eu mudar a cor aqui. Ela fez esse movimento corretivo aqui nos 5 minutos, eu posei mais uma compra aqui. E essa segunda compra aqui eu segurei até aqui. E depois eu zerei aqui. E aqui eu fiquei esperando um outro tipo de movimento para mim posicionar novamente comprado. Então foi basicamente a terceira compra, né, que eu tô pegando nele aqui hoje. Vamos ver quantas horas que teve. É a terceira compra que eu tô posicionando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 horas eu peguei 3 operações no ativo. E as duas, né, foram vitórias, com risco retorno aí muito bom. Tive aqui um risco retorno nessa primeira aqui de 3 vezes o risco, e nessa segunda aqui de 2,20 o risco. E nessa aqui agora, ela já bateu meu risco retorno, porque se eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó, a operação ela já tá no stop loss, que seria o ponto da minha entrada. Então, ou seja, eu não perco nada mais nessa operação. Então, porventura, o preço ele vir, né, quebrar essa estrutura de alta que ele se formou aqui, eu não vou estar perdendo mais nada nessa operação. Então, ela vai bater aqui e vai me tirar no 0 a 0, né, que a gente chama também de break-even. Então, eu estou utilizando basicamente análises de correção, né, para mim estar entrando aqui comprado no BTC no dia de hoje, né. Foi
foi no dia 22, agora já é dia 23, mas foi basicamente, né, o movimento clássico de correção de preço, né? Aqui foi importante eu identificar a quebra desse movimento aqui. Isso aqui foi muito importante eu identificar. Por quê? Porque a gente poderia cair mais, né? Ele teria margem para cair mais aqui. Mas como ele quebrou, né, essa estrutura aqui, deixa eu só arrumar aqui. Como ele quebrou essa estrutura nessa região de suporte, e um indicador que eu utilizo bastante também, que é um indicador chamado RSI, né? Tô utilizando bastante hoje em dia. Ele estava muito sobrevendido no time frames menores, tá? Até no time frame do H1, do H4, né, chegou a ficar um pouco sobrevendido, mas nos time frame de 30 minutos, 15 minutos, estava muito sobrevendido. E o preço, né, ele fez um falso rompimento aqui nos 5 minutos. Depois que ele fez esse falso rompimento, ele voltou para dentro desse canal aqui. E quando ele quebrou esse canal aqui, já deu uma luz na minha cabeça. Top. Então, vou posicionar minhas compras. Vou comprar aqui em cima? Não vou comprar aqui em cima. Esperei o movimento corretivo do preço. Fez o movimento corretivo. Se você pegar esse topo com esse fundo aqui, seriam 50% da Fibonacci também. Comprei aqui, né, com um alvo mais curto aqui, um stop loss menor aqui também. Então, já peguei o primeiro gain aqui, numa operaçãozinha mais curta, né, mais scalper. E depois, né, aqui posicionei novamente comprado. Aqui demorou um pouquinho mais a operação. Essa segunda operação aqui eu peguei em pontos 1.500 pontos. E nessa primeira operação aqui eu peguei 1.500, deu 1.300 pontos. Eu fechei um pouquinho antes dessa esticadinha ali em cima. Peguei 1.200 e poucos, 1.300 pontos. E agora essa daqui, que tá rolando agora, ela já chegou a me dar basicamente 1.290 pontos. O meu stop loss inicialmente nessa operação aqui foi nesta região aqui. Eu comprei dentro dessa região aqui, né? Bem aqui eu comprei. E meu stop loss foi abaixo dessa região aqui. Foi um stop loss aqui de uns 700 pontos aproximadamente. Quando aqui ela bateu o meu risco 1 para 1, né? Quando ela estava aqui em cima nos 5 minutos. Deixa eu dar um zoom aqui. E aqui ela já ficou com risco na retorno superior que eu tô arriscando. Então, ou seja, se eu fechar essa operação, né, agora onde ela tá aí, já vou ganhar mais do que eu tô arriscando, tá? Então, ou seja, nessa operação eu risquei $1.000. Então ela tá me dando $1.720. Então eu estaria ganhando, né, 1.7 em relação ao risco-retorno na operação. Mas como eu falei, né, foi mais, né, operações ver no cenário aqui do ativo. Também tem, né, assuntos macroeconômicos aí em relação à guerra, enfim. Então, tensões políticas, né, e fatores externos. Até porque eu tinha posicionado no sábado uma operação de swing trade aqui, né, nessa região aqui. Então, eu tinha comprado, né, aqui, e a operação estava até um pouquinho positiva e tal. E hoje de manhã, né, saiu que o Irã provavelmente ele iria fechar o canal lá de Hormuz, né? O nome, a pronúncia correta seria essa. E eles fechando esse canal, né? O BTC simplesmente não reagiu muito bem. O BTC simplesmente derreteu. Fizemos um momento corretivo aqui e foi para baixo do suporte dos $100.000, né? Que a gente chama de agulhada, se a gente colocar no time frame do diário. Então a gente teve um movimento de agulhada lá no diário. Vocês podem ver aqui no diário, a gente teve uma baita de um movimento de agulhada. Então, ó, esse aqui foi todo o movimento que ele fez hoje nessa região aqui de baixo. Ele voltando para dentro do canal aqui, né? Foi um fator muito importante para mim estar trabalhando com as primeiras compras no ativo, né? Porque eu entendendo que o diário tá voltando para dentro dessa região de suporte, então eu vou manter, né, o meu viés de compra, porque eu não vou ficar contra esse suporte gigantesco que tá aqui no BTC. E a vela do diário não tinha fechado ainda, né? Então eu vi vários vídeos também de pessoal operando que opera cripto, ou, né, faz vídeo sobre cripto, todo mundo falando, não, agora o BTC vai para $90.000, vai cair pra caramba, rompeu. Só que o pessoal não viu que a vela do diário ainda não tinha fechado. E dito e feito, a vela do diário não rompeu. A gente não pode considerar rompimento nisso aqui. E no H4, ó, a gente teve o rompimento. No H4 foi confirmado o rompimento da região. Só que a vela depois voltou e foi o fechamento do diário. Então, ou seja, no time frame mais macro, do diário para cima, não teve rompimento. Então foi um grande fator também, né, para mim ficar de olho na região ali que ela tinha voltado para a zona do suporte, para região aqui de oferta, beleza? Então foi essa ideia também dessa operação.
E a outra ideia também dessa operação em si, né, como eu falei para vocês, foi esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, a gente teve um movimento muito interessante, né, de uma quebra bem visível, né, dessa estrutura de baixo que ele tinha pegado aqui. No momento que ele quebrou essa estrutura, né, aqui foi batata, cara, porque eu puxei aqui esse topo, peguei aqui uma Fibonacci para mim estar posicionando a melhor taxa possível na operação. Peguei aqui a Fibo, fui ver onde estava o 50% e olha só que mágica, 50% aqui, ó, 50% exatamente na primeira correção. Então o preço ele subiu, já, quando ele rompeu eu já identifiquei que tinha perdido essa região aqui, perdendo essa região aqui, eu travei aqui uma operação na Fibonacci, ficou um pouquinho mais em cima aqui na verdade, né, ficou um pouquinho mais em cima ali. Mas tudo bem, eu peguei a operação ali na Fibo daí, na região próxima da 50 e um stop loss mais curto aqui embaixo. A operação deu um belo de um take, como eu falei pra vocês. Depois eu peguei mais uma compra e agora eu tô com a minha compra maior, porque essa compra aqui a ideia é estar segurando ela o máximo que eu der. Eu tenho a grande ciência que ela pode muito bem voltar aqui embaixo, né, fazer algum teste aqui novamente nessa região, depois testar aqui, depois voltar a subir de novo, mas ela pode simplesmente continuar em linha reta novamente. Então eu vou segurar porque eu já tô com um lucro muito bom, né, na sessão dessa abertura de mercado, né. Eu falo abertura, cripto não fecha, né, mas na abertura do mercado em geral, né, domingo a gente chama. Então, como eu já peguei o lucro bacana, então eu vou segurar aqui agora que essa operação aqui, ela pode me dar 3, 4, 5 mil dólares, né? Então já começa a semana daí com um pé direito a 1.000. Então, pra mim, ficaria mais fácil, né, se eu ganhasse mais dinheiro aqui. Eu sempre falo pra galera que tá na comunidade lá que, cara, o domingo é o dia mais importante da semana disparado. Porque se você inicia a semana no lucro, tá? A semana fica muito fácil. Então é isso. Se quiser participar do projeto, me chama aqui no WhatsApp, no link que tá aqui embaixo no vídeo, pra você ter acesso à comunidade lá. Esse projeto já tá rodando faz 5 meses que a gente tá com esse grupo e tá muito bacana, beleza?